Bem-vindos ao podcast desta noite. Hoje daremos continuidade ao tema abordado nas semanas anteriores, Adeptos e Mestres da Loja Branca, parte 3. Algumas pessoas perguntaram, fora do ambiente destes podcasts, os motivos pelos quais temos abordado a questão dos mestres da Loja Branca, em vez de tratarmos apenas de assuntos doutrinários. Sem dúvida, é uma boa pergunta. Fomos meditar e refletir sobre a questão. Para alguns, os temas puramente doutrinários são mais importantes e prioritários e, quem sabe, os únicos que valem a pena ser abordados. Por outro lado, há muita gente interessada em saber como está organizada a Loja Branca em nosso mundo, como ela atua, quem são seus principais atores ou personagens na história humana, como eles agem ou agiram, como viveram, quem foram, que trabalhos executaram em suas encarnações, enfim. Querem alguns exemplos vivos, concretos e conhecidos. Para aprofundar o tema, temos que examinar as origens da Loja Branca em nosso mundo. Temos que voltar à queda da humanidade na antiga Lemúria. Quando o homem tragou o fruto proibido, abriram-se os sentidos para o mundo exterior. Antes disso, o homem lemuriano apenas vivia para o mundo interior. Hoje é exatamente o contrário. Conhecemos apenas o mundo exterior e ignoramos totalmente o mundo interior. As criaturas humanas da Lemúria sequer possuíam sentidos corporais que os levassem a perceber a existência exterior, o mundo físico-químico no qual vivemos hoje, após incontáveis e radicais transformações. Portanto, concomitantemente à época da chamada queda da humanidade do paraíso terrestre, alguns indivíduos sagrados decidiram aportar em nosso planeta, dentre eles o mais conhecido de todos, que é o fundador e seu líder maior da fraternidade branca em nosso mundo, Sanat Kumara. O senhor Sanat Kumara é um imortal proveniente do planeta Vênus, nunca teve encarnação humana terrestre, vive nas dimensões superiores, num oásis na região do deserto de Gobi, região da antiga e sagrada Ilha Branca. Em paralelo, na mesma época, segundo o livro de Enoque, aportaram em nosso mundo uma comitiva de 200 seres de elevado grau espiritual para auxiliar o homem caído e precipitado ao mundo exterior. Muitos desses 200 logo perceberam que as filhas dos homens eram muito bonitas e atraentes e acabaram se enamorando delas. Isso deu origem à queda dos deuses, os Néfelim citados na Bíblia. A chegada de Sanat Kumara ao nosso mundo, bem como a chegada dos 200, inicialmente se deu com o propósito de amparar a humanidade, de não deixar a humanidade lemuriana desassistida espiritualmente. E desde então, o Sagrado Colégio de Iniciados e de Altos Mestres tem atuado e segue agindo em favor da humanidade. Alguns confundem Sanat Kumara com o Rei do Mundo, o Cristo Melquisedeque. Ora, o regente planetário é aquele que cria o planeta, aquele que se reveste com o corpo planetário, fazendo desse planeta seu próprio corpo físico. Se o senhor Sanat Kumara veio de Vênus, bem depois do surgimento da humanidade terrestre, não é, nem pode ser, o mesmo senhor Melquisedeque, como pensam alguns. Seja como for, há por aí uma vasta, falsa literatura elaborada pelos malditos canais ou médios do Monte Shasta, da Califórnia, que atribuem as suas mensagens tenebrosas como sendo legitimamente emanadas do verdadeiro senhor Sanat Kumara. Porém, retomando o fio desta apresentação, a queda da humanidade se deu há 18 milhões de anos. Desde aquela época até nossos dias, a humanidade não tem feito outra coisa que afundar mais e mais na matéria progressivamente densa e cruel.
Nem a magia tenebrosa dos Atlantes, nem a crueldade praticada naqueles tempos se compara ao que fazemos e assistimos nos tempos atuais. Podemos dizer que nos dias atuais chegamos ao fundo do poço. O momento atual representa o grau mais inferior e profundo da descida na matéria. Mesmo assim, a Loja Branca nunca abandonou a humanidade. E isso, hoje em dia, é difícil de aceitar ou acreditar. Muitos pensam que estamos totalmente abandonados às nossas próprias escolhas e decisões. Evidente que temos karma a pagar, e não é pouco. No entanto, ainda assim, a misericórdia do Altíssimo é grande e tem se manifestado. Basta lembrar, por exemplo, dos 10 avatares de Vishnu. Em termos simples, claros e diretos, vale dizer que o próprio Senhor Vishnu, o Cristo terrestre, tem encarnado de tempos em tempos em pessoas devidamente preparadas para assistir e ensinar a humanidade. Os denominados mestres da Loja Branca foram e são os veículos de expressão, os mensageiros, os avatares do Senhor Cristo, em maior ou menor grau. Por exemplo, podemos dizer que João Batista, em tempos mais antigos, cumpriu missão no Oriente como Krishna. Depois, realizou importante trabalho como o profeta Elias. E em tempos mais recentes, realizou outro trabalho importante na Alemanha, na pessoa de Jacob Böhm. Claro que esse ser teve outras encarnações e realizou outras missões em nosso mundo, mas não vem ao caso citá-las neste momento. Quem estudar atentamente a história dessas encarnações, verá que em todas elas o traço místico é muito forte e acentuado. Portanto, suas vidas, suas missões, suas realizações nos ensinam muito sobre mística, entrega e devoção. Alguns, no tempo de João Batista, diziam dele que era um fanático religioso. Nesse aspecto, as coisas não mudaram muito desde então. Seja como for, João Batista acabou sendo degolado, mas jamais abjurou dos princípios da doutrina que ensinava. Ainda assim, esse grande mestre da Loja Branca não foi sempre um místico. Também teve encarnações como guerreiro. Sua encarnação mais notável nessa condição foi como Ricardo Coração de Leão, ou Ricardo I, rei da Inglaterra, nascido em 1157, que teve uma motivação mística quando formou e comandou uma cruzada para liberar Jerusalém. Outro mestre muito querido, porém deturpado pelos canais e médios do Monte Shastra, é o Buda Lanto. Não sabemos exatamente das origens primeiras do mestre Lanto. Estamos informados que ele teve passagem discreta pela corte do rei Arthur, no século V. Mas depois, bem diferente, foi sua atuação ou sua missão na história do antigo Império Mongol, quando, antes de se tornar conselheiro de Gengis Khan, ocupava a importante missão de xamã, sábio e conselheiro na corte do imperador chinês, na época, por volta de 1215, derrotado por Gengis Khan. Nesse retorno, o mestre Lanto era chamado de Yelu Shutsai. É dito pelos relatos históricos que quando Gengis Khan conquistou a China, Yelu Shutsai esteve a ponto de ser degolado, como era costume na época entre os exércitos vitoriosos. No entanto, prestes a ser degolado, corajosamente disse a Gengis Khan: "Eu posso ser-te mais útil vivo do que morto", e apresentou seu currículo como membro de uma família que servia o imperador chinês por diversas gerações. A coragem e a ousadia do sábio chinês conquistou o respeito do grande Khan, que poupou sua vida e a de outros, nomeando os servidores e conselheiros do Império Mongol. Foi dessa forma que o sábio chinês Yelu Shutsai se tornou, por assim dizer, a inteligência culta e oculta, letrada,
sábia e organizada do Império Mongol, tendo servido não só ao grande Khan, como também, depois, com muito mais proximidade e intimidade, a Ogodei, filho de Gengis Khan, quando este assumiu o trono mongol após a morte do pai em 1227. E agora, observemos como a lei de recorrência atua ao tecer os fios da história. Séculos depois, em 1573, Yelu Shutsai retornou, ou renasceu no Japão, como o monge Takuan Soho, tendo se tornado a figura principal dentro da escola Rinzai de Zen budismo. Pelas leis de recorrências, aquele que foi Gengis Khan também retornou ou renasceu no Japão e se tornou conhecido como o maior samurai do mundo, jamais vencido em combate. Falamos de Miyamoto Musashi, nascido em 1584. O livro que narra a vida e a saga de Musashi se tornou o de maior vendagem em toda a história do Japão. E ambos tornaram a se encontrar ou a se reencontrar, e Musashi, então, acabou se tornando discípulo daquele que numa vida anterior havia poupado sua vida e nomeado como conselheiro. Podemos assegurar ainda que se não fosse pelos conselhos e ensinamentos do mestre Takuan Soho, essa alma, que na época se chamou Miyamoto Musashi, teria se perdido ou enveredado pelas sombrias trilhas da Loja Negra, visto que era portador de um dos maiores karmas gerados por alguém na história humana. Tanto Takuan Soho quanto Miyamoto Musashi escreveram livros nessa época, os quais, inclusive, se encontram hoje traduzidos e disponíveis no Brasil. Foi ainda nesse retorno como Takuan Soho que esse ser, Mestre Lanto, se elevou ao grau de Buda. Internamente, dentro da Loja Branca, ele é conhecido como Buda Lanto. Trata-se de um Buda do raio da sabedoria, como não poderia deixar de ser, e está se preparando para seguir o caminho reto. Mais uma vez avisamos, Mestre Lanto não se manifesta por meio de médiuns ou canais. Mestre Lanto, neste momento, aceita discípulos apenas internamente e é muito rigoroso na escolha daqueles que ele ensina ou vai ensinar. Por fim, queremos comentar alguma coisa sobre um dos mais conhecidos mestres da Loja Branca, se não o mais conhecido deles no Brasil. Referimos-nos ao mestre Saint-Germain. No entanto, sua fama ou notoriedade em nosso país se deu e se dá mais pelas deformações e fantasias que aqui são propagadas pelos médiuns e canais, do que exatamente pelas reais e verdadeiras qualidades desse venerável mestre da Loja Branca. O verdadeiro mestre Saint-Germain nada tem a ver com essas invenções e fantasias da chama violeta, relacionado ainda pelos médiuns e canais como um koan do sétimo raio. O real e verdadeiro mestre da venerável Loja Branca, Saint-Germain, é um mestre do sexto raio, raio do mando, do poder, da política, das altas cortes e dos elevados cargos hierárquicos neste mundo. Em sua biografia, consta que ele foi um dos mais misteriosos personagens do século XVIII. De fato, era conhecido por suas qualidades como místico, sábio, alquimista, lapidador de diamantes, cientista, músico, tendo rivalizado com Paganini, e compositor. Seu costume de aparecer e desaparecer das cortes europeias da época renderam-lhe a fama de aventureiro. De fato, foi conhecido com diversos nomes. Rakoczy era um deles. Da mesma maneira misteriosa como surgiu, desapareceu. Era um imortal que se apresentava em diferentes lugares usando diferentes nomes, como fazia outro mestre imortal, conhecido como Zanoni, antes de ser guilhotinado na França. Resumindo, há dezenas ou centenas de seres e personagens misteriosos que apareceram e desapareceram sob o manto do mistério em toda a história humana. Eles próprios se encarregavam de criar e alimentar boatos e fantasia a respeito de si mesmos, pois isso ajudava em seus disfarces.
O último deles, do qual pouco se sabe, mas que muito se especula, ainda que tivesse vivido em pleno século XX, foi Fulcanelli, autor de diversos livros atualmente em circulação no Brasil. Fulcanelli, como outros imortais, realizou a grande obra. Foi dado como morto, mas jamais seu corpo foi encontrado. Simplesmente desapareceu. Nem o serviço secreto da Alemanha nazista conseguiu localizá-lo na década dos 30 e dos 40 do século passado. Interessado que estava em suas fórmulas alquímicas, com vistas a produzir ouro e metais valiosos. Enfim, o humanoide comum e corrente simplesmente não consegue compreender a natureza dos imortais e ressurrectos. Portanto, ignorando totalmente tais processos, simplesmente desanca a propagar calúnias, infâmias, mentiras e falsas acusações. Assim ocorreu com Mestre Blavatsky, com Samael Aun Weor, com Fulcanelli, com José Bálsamo ou mesmo Conde Cagliostro, com Zanoni e com todos os que os antecederam na história. A humanidade e os humanoides são totalmente ignorantes em matérias e temas transcendentais. Mesmo quando se dá, como se deu, provas de todas essas coisas, pelo simples fato de tais prodígios e fenômenos ou realidades não se encaixarem em seus estreitos dogmas mentais, simplesmente os negam, rechaçam e deturpam. Que nos perdoem todos esses ignaros. Não estamos aqui para convencer ninguém acerca de coisa alguma. Quem quiser aceitar nossas palavras, que as aceite e passe a investigar por seus próprios meios e recursos. E quem não quiser aceitá-las, em nada isso nos afetará nem alterará a realidade das leis da vida e da morte. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para comentar as questões e responder as perguntas que nos forem apresentadas. Muito obrigado. Paz inverencial.